que vai tratar de um dos eventos mais tradicionais e aguardados do audiovisual brasileiro, Festival de Cinema de Gramado. E para nos contar tudo o que sabem e que já viveram nesse evento, hoje eu tenho 2 craques no assunto. Então estão conosco Matheus Pannenbecker, que esse ano voltou ao festival, né, como assessor de imprensa. Ele vai contar um pouquinho mais depois pra gente dessa relação. E Roger Lerina de volta ao Fala Mercado, já participou aí, quem quiser buscar nosso episódio sobre jornalismo cultural. Então o Roger, que é jornalista, crítico de cinema e apresentador do evento. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigado, Matheus. Obrigado. Bom, como vocês sabem, eu quero ir logo ao que interessa, porque neste programa o protagonismo é do mercado. Então, pra gente situar vocês do porquê que eu estou com esses 2 convidados hoje na mesa, eu vou pedir para que eles comecem contando como é a relação de vocês, né, com o cinema, com o festival, aliás. O Matheus foi e voltou, né, mas já participa ininterruptamente, seja como público, seja como outras funções que tu vai contar mais. Já tem o quê? São 15 anos. 15 anos. O Roger, então... mais alguns anos, né? Então eu queria começar, pedir que vocês começassem então contando para nossa audiência como é que surgiu, né? Como é que foi. O Roger certamente teria muito mais história, né, Roger? Tem muitos anos, são longos anos já com o festival, mas de forma breve, qual a relação de vocês nessa trajetória aí do festival? Quem começa? Tá. Vamos pelos mais novos. Bom, como tu disse, eu já fui e voltei várias vezes pro festival em diferentes funções, mas há 15 anos eu participo dele, seja como público ou como jornalista, ou enfim, de outras formas. Mas começou lá atrás, em 2011, quando eu ainda era estudante de jornalismo no IPA, onde eu e a Márcia estudamos juntos, quando o júri popular do festival era feito através de concursos culturais com diferentes jornais de todo o Brasil. E tu tinha um blog nessa época, né, Matheus? Já tinha nessa época. Que era o Cinema e Argumento, que eu tenho até hoje. Existe ainda? Existe ainda até hoje. Olha, firme e forte. Maravilhoso. E eu ganhei o concurso cultural do Jornal Zero Hora, fui representando a Zero Hora, né? Junto com outros, enfim, vencedores de outros jornais de diferentes pontos do país. Depois já engatei o trabalho como estagiário em assessoria de imprensa, quando eu fiz assessoria de imprensa com a Pauta, onde eu fiquei durante 7 anos fazendo assessoria de imprensa, então daí eu fiz muitas coisas no festival. A gente sabe que a assessoria, né, faz Sim, de tudo um pouco. Atendeu o festival há muitos anos também, né? Então, exato. Aí era da casa. Aí eu saí, fui chamado para fazer comissão de seleção de curtas, fui júri da crítica, fiz museu do Festival de Cinema de Gramado, fazendo curadoria, redes sociais. E esse ano voltei agora como né, assessor de imprensa aí pela Palavra, que assumiu o festival esse ano. Então é uma volta às origens minhas, digamos assim. E na verdade tu já viu o festival sob diversas óticas, assim, né? Exato. Como público, como júri, como museu, como assessor, hoje de novo como assessor. Certamente com outro olhar, né, Matheus? Porque foram 7 anos, já faz um tempo, assim, então voltar é com outra. E contigo, Roger? Também tive... diversas funções, diversas funções. Comecei também como estudante, claro, antes do Matheus, acompanhando como estudante, daí depois profissionalmente como jornalista, e inclusive eu era uma das pessoas que selecionavam os textos dos concorrentes a esse projeto aí, que levavam de um júri popular, né? Nós selecionamos o Matheus. Tu fez parte dessa seleção. Olha aí, ó, festival, o Fala Mercado proporcionando encontros. Exatamente. Bem, e da mesma forma, né, como o Matheus, participei já fazendo seleção de curtas-metragens, gaúchos nacionais, como júri, escrevendo roteiros para cerimônias de apresentação, né? Foi aí que eu comecei a me aproximar mais também com a parte do cerimonial, digamos assim, do festival. E agora, nos últimos anos, eu tenho dividido com a Marla Martins a apresentação das tardes e noites lá no Palácio dos Festivais, né? A programação oficial do festival. E ainda nas manhãs eu medio os debates dos filmes exibidos. Não é o Conexões Gramado. As coletivas, os debates que acontecem no dia seguinte, né? Exatamente, dos filmes que estão em exibição. Tem toda também a função dos Conexões, mas esse eu não participo, né? A gente vai falar também sobre conexões. Mas isso também é muito interessante, porque também te obriga, já como um crítico, já assiste normalmente, né? Assim, todos esses filmes, mas ter que mediar isso, tipo, né? O tema de casa tem que ser feito com mais afinco, né? Claro, a gente assiste
início, o que, né, como tu disseste, né, já faz parte. Faz parte da minha função e do Matheus também, da gente ir com gosto, mas sim, a gente tem que ver, tem que estar atentos e a gente, né, eu imagino o Matheus também, a gente vê todos os filmes, né, que estão em competição, certamente, e outros ainda, os fora de concurso, tudo. Então, são muito intensos, né? Imagino. A gente quem foi, você já foi, então já sabe como é que é realmente, a gente fica muito envolvido com os filmes, com as pessoas que estão lá, porque vem gente do Brasil inteiro e até do exterior, principalmente quando tinha uma mostra de cinema latino, né? Então, esses encontros, inclusive eu costumo dizer que eu acho tão, ou talvez até mais importantes do que os filmes serem exibidos, são os encontros entre as pessoas, que a gente gosta muito. E é interessante também, porque o envolvimento de vocês, de todas essas formas que já aconteceu, na verdade, vocês começam a viver o Festival de Cinema muito antes do que acontece lá naqueles 10 dias, né? Então, vocês certamente têm acesso a essas, não só a essas pessoas, mas também aos filmes, às obras, todo o cronograma, tudo que vai acontecer. Então, e aí a gente brinca, né? Até antes de ligar as câmeras, vou contar esse bastidor que a pergunta quando a gente se encontrou, porque nós, como Coletivo.net, estávamos de novo no festival esse ano, né? Fazendo a cobertura em tempo real. E aí, quando a gente se reencontrou, a gente disse, e aí, recuperados? E a resposta sempre é, ainda não, porque a gente segue ainda... Estamos aqui falando disso. Falando sobre isso, então a gente ainda respira festival de cinema, né? E eu queria ouvir um pouco de vocês agora, entrando mais no festival mesmo, considerando o festival esse ano foi a 53ª edição, então são mais de 50 anos de festival. Qual a importância do Festival de Gramado para o cinema brasileiro? Eu acho que o festival é aquele discurso meio de chover no molhado, né, Roger? A palavra que define o festival é resistência, né? Ele não é o mais antigo do Brasil, mas ele é o que nunca parou. Então, teve ditadura, teve Covid, teve enchente, e o festival sempre deu um jeito de acontecer. No ano da pandemia aconteceu de forma virtual, exibido pelo Canal Brasil e tudo mais. E eu acho que isso é muito importante num país que tem uma relação um pouco conflituosa com a cultura, né? Com incentivo à cultura, muita mudança econômica, muita mudança de cenário no panorama audiovisual, né? E eu acho que sobreviver da forma como o Gramado sobreviveu e manter esse mito, né? Eu acho que eu sempre brinco que Gramado tem o único troféu do cinema brasileiro que as pessoas sabem o nome. Tu vai na rua, pergunta qual é o troféu do cinema brasileiro, é o Kikito, né? Tem o Candango, o Grande Otelo e tudo mais, mas o Kikito é o que todo mundo sabe, né? E eu acho que isso não é por acaso, eu acho que passa muito por essa questão da resistência, e também eu acho disso que a gente estava falando agora, de ser um evento que promove esses encontros, que obviamente acontecem em outros festivais, mas Gramado tem essa coisa de ser uma cidade menor, de ser uma cidade no Rio Grande do Sul, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde todo mundo se encontra o tempo inteiro, e eu acho que esses contatos, eles são mais calorosos, né? As pessoas conseguem fazer conexões de forma mais fácil, de forma mais próxima, num festival que é, enfim, né, reverenciado pelo audiovisual brasileiro. Então eu acho que essas são alguns dos pontos aí que fazem de Gramado manter essa importância e essa relevância mesmo depois de 50 anos, que não é uma coisa fácil, né? Certamente não. Eu concordo plenamente com as considerações aí do Matheus. Acrescentaria ainda que Gramado sempre tradicionalmente foi um ponto de encontro e uma tela, literalmente, de exibição de títulos de filmes brasileiros que questionam a nossa realidade e que, especialmente no período em que ele nasceu e se afirmou, né, na década de 1970, que a gente vivia até 1985, um regime de exceção, um regime de ditadura no Brasil, o Festival de Gramado sempre se colocou de uma forma contundente como uma resistência, né, ao status quo, a um questionamento, e não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de confrontação social, e nos últimos anos com o debate e a tematização de assuntos relacionados à identidade racial, identidade de gênero, questões, como eu disse, de discrepância, né, social, e o Festival de Gramado está sempre lá
como um lugar de debate. Em alguns momentos, ele recuou um pouco desse protagonismo e outros festivais, outros eventos de cinema, de audiovisual aqui no Brasil tomaram mais essa frente, mas eu acho que nos últimos anos Gramado tem conseguido um bom equilíbrio entre discussão de cinema com conteúdo, com qualidade, com reflexão e também, sim, a questão do glamour. Isso do Kikito ser conhecido também tem muito a ver pelo fato de que os grandes estrelas, astros e estrelas do cinema brasileiro e até internacional vinham e vêm ao Festival de Cinema de Gramado. Eles gostam, a cidade é turística, tem todas umas questões específicas, né? E que ajuda, obviamente, também a divulgar o cinema. Em alguns momentos, o tapete vermelho talvez tenha sido ganhou mais protagonismo em detrimento da qualidade dos filmes, outras vezes o contrário, mas como eu disse, eu acho que nos últimos anos o festival tem conseguido equilibrar essas duas vertentes, essas duas expressões que eu acho que são importantes, especialmente para esse festival. E vocês comentaram, né, coisa das pessoas saberem o nome do Kikito, as pessoas, ainda que se tenham outros festivais, né, e vocês certamente participam, já participaram de muitos, o Matheus já foi correspondente, inclusive, né, Matheus, de eventos internacionais. Então eu queria entender um pouco com vocês, assim, na opinião de vocês, o que diferencia o Festival de Gramado? A gente falou aqui falado de resistência, de trazer temas, né, e eu acho que isso a gente ainda vai falar também mais um pouco, que é essa coisa de estar muito próximo de temas sensíveis para a sociedade. Acho que o festival cumpre um papel muito importante nisso. A gente que vem acompanhando aí nos últimos anos percebe isso, né, como público bem mais leigo do que vocês. Mas o que vocês acham que diferencia? O Matheus também trouxe um pouco de ser uma questão de ser fora do eixo Rio-São Paulo, de ser uma cidade também muito turística, né, então já atrai naturalmente os olhares de produtores, diretores, atores, né, o tapete vermelho, esse glamour. O que tem qual é a cereja do bolo do Festival de Gramado? Bom, eu acho que passa muito pela questão do pioneirismo, né, que foi o festival, assim. Além de ter sido o evento que colocou Gramado pro Brasil e pro mundo, muito antes de Natal Luz e dos eventos que a gente conhece hoje na Serra Gaúcha, foi o grande evento realmente de cinema que abriu essas portas aí para esse modelo que a gente conhece hoje de festivais, né. Então, é um festival que mora muito no imaginário, acho que de antigas gerações, de novas gerações, de diferentes realizadores de curta-metragem, de longa, e eu acho que passa muito por isso, assim. E nos últimos anos o festival, eu percebo, ainda nessa questão de sair um pouco do eixo, né, a gente está tendo muita valorização de filmes que de fato são fora ali de Rio-São Paulo, que estão vencendo. Esse ano a gente teve Os 5 Tipos de Medo, que venceu, que é do Mato Grosso. A gente teve Noites Alienígenas, que é do Acre. Ano passado venceu O Oeste Outra Vez, que é de Goiás. Legal. Então eu acho que também passa por essa questão da renovação, da gente estar tendo outros olhares para diferentes regiões do Brasil, e daí amplia, claro, essa questão de Gramado não é só realmente tapete vermelho, realmente dá voz para o cinema, digamos, mais autoral, mais independente, fora desse eixo Rio-São Paulo. E eu acho que passa muito por questão de curadoria, né, Roger? Eu acho que esse olhar dos últimos anos, assim, ajudou bastante o festival a ficar mais atento. E como o Roger tinha dito, às vezes o festival recua um pouco no protagonismo por questões, às vezes, de curadoria, de direcionamento de evento. A gente tem que levar em consideração que Gramado também é uma cidade turística e que o festival, além de ser um evento cultural, é turístico, que é muito diferente do funcionamento de outros grandes eventos de cinema que a gente tem no Brasil. Então eu acho que conjugar todos esses elementos e ainda assim manter uma certa relevância, conseguindo dar essa luz para o cinema, como nesses filmes que eu citei agora, eu acho que é aí que está depositado um pouco dessa relevância e dessa importância de Gramado. Não sei se o Roger concorda comigo. A gente até, antes de passar a palavra para o Roger, o Marco Santuário, que é um jornalista gaúcho, né, e é um dos curadores do evento, junto com o Caio Blay e a Camila Morgado, ele traz isso na fala antes, lá no lançamento oficial do festival, essa preocupação que a curadoria teve do olhar para a diversidade em temas e em regiões. Isso foi muito frisado, né? Então, acho que é importante vocês terem trazido isso para reforçar que realmente isso não é por acaso, né? Isso está no olhar, está no radar do Festival de Cinema. E é um posicionamento do evento, né?
A gente sabe que a maior produção está concentrada em Rio, São Paulo. Claro. Mas é esse incentivo à indústria que também eu acho que faz os realizadores olharem e pensar, opa, a gente realmente ser tem um lugar aí. Exatamente. E eu acho que é isso que o Matheus falou agora nessa última parte, a questão da indústria, que é o que eu acrescentaria a esse, digamos, esse combo, né, que é o Festival de Gramado. A gente já falou aqui da relevância das obras, dos filmes, o cinema enquanto reflexão, enquanto posicionamento político, social e artístico, claro. E falamos também da questão do glamour, é uma cidade turística e essa questão está posta desde sempre e nunca vai ser... Nasceu assim, né? Nasceu assim, ela não adianta pensar que vai poder se prescindir disso. E eu acho que nem deve. Para esse festival, não. Tem outros festivais, tem outros perfis. Mas eu acho que o Festival de Gramado faz parte disso mesmo. E eu acrescentaria, então, algo que nos últimos anos também eu vejo que Gramado está tentando mais, que é o lado dos negócios, né? O Conexões Gramado Market dá conta disso, já como herdando mais ou menos algo que já tinha sido desenhado já há mais tempo com Gramado Vídeo, mas que se profissionalizou muito com o Conexões e que também tem trazido players, né, gente que trabalha com essa cadeia do audiovisual, não apenas do cinema, também dos streamings e outras formas de produção e difusão de conteúdo audiovisual, e não apenas do Brasil, também estrangeiros, gente da Europa, dos Estados Unidos e dos países latino-americanos aqui, nossos vizinhos, para debater. E é uma programação que é totalmente paralela em relação à competição, às mostras de cinema. E é bom que tenha essa dimensão do negócio, do cinema, do audiovisual enquanto negócio, porque é uma tendência também em todos os festivais no mundo inteiro dedicarem, aproveitar esse momento em que está reunido diretores, produtores, realizadores, atores, atrizes, e também discutir do ponto de vista de mercado, de legislação. A gente tem um debate candente e que foi tematizado o tempo inteiro esse ano, especialmente no palco do Festival de Cinema, durante as mostras, a questão da regularização dos streamings, que é algo que está para acontecer, há uma expectativa do mercado do audiovisual há já muito tempo, já é algo que já deveria ter sido feito antes, e que é realmente uma selva que precisa de uma legislação para defender e impulsionar o produto audiovisual nacional brasileiro. Então, essa dimensão ainda também fortalece mais ainda, a meu ver, a relevância do Festival de Gramado, articulado com os outros aspectos que a gente já conversou aqui. E eu acho interessante também, só pra gente contextualizar a audiência, né? Esse Conexões que o Roger trouxe, que é um evento, que é uma programação paralela ao evento, já há algum tempo vem trazendo representantes de IECine, Fundacine, Amazon, Globoplay, enfim, vários. Disney. Amazon, e o quanto realmente, o ano passado eu lembro que se falou muito, ano retrasado, na verdade, muito sobre as cotas do cinema brasileiro, sim, né? A gente até, naquele Fala Mercado, na verdade tu tá pedindo música, né, Roger? Agora lembrando que foi jornalismo cultural e foi do Festival de Cinema que a gente gravou lá, na verdade, a terceira vez que o Roger participa aqui do Fala Mercado. A gente trouxe muito esse assunto, né, com a Giza Hilt. E aí esse ano com os streams também muito, muito presente. Então é muito interessante olhar para o audiovisual também como um negócio. Também não, né? Porque vive disso, né? As pessoas... essa cadeia do audiovisual paga boletos, né, gente? Então realmente gera Isso é importante numa coisa que a gente estava falando ainda, daquela coisa fora do eixo Rio-São Paulo. É muito legal a gente ter filme do Mato Grosso, de Goiás, do Acre ganhando, né? Mas quando a gente tem uma discussão de mercado, a gente não deixa isso como um fato isolado, né? Porque às vezes acontece
acontece de um filme que é de uma região completamente, né, digamos assim, preterida pelo mercado ganhar Gramado e pronto, só ganhou Gramado e deu, nunca mais aconteceu. Sim. Se a gente não discute distribuição dessas obras, o que vai acontecer com essa obra depois de ela ganhar um festival, em que mercado que ela vai se inserir, em que sala de cinema ela vai estar, aí realmente fica uma discussão incompleta. Então eu acho que o Gramado Film Market tem esse papel muito importante, porque dá força, como o Roger disse, a essas questões de só o festival como um todo ali, os filmes exibidos e tudo mais. E isso faz parte também da reinvenção, né, do festival ao longo desses mais de 50 anos, né? Matheus trouxe assim, poxa, teve ditadura, teve pandemia, teve enchente, tem esses temas sensíveis, como abordá-los. Então, assim, é uma forma também do festival se reinventar e se manter relevante, como o Matheus também trouxe. O Roger trouxe toda essa questão que é mais do que um glamour, né? O festival está olhando para outros temas importantes. Então, isso também tem um pouquinho de uma pitadinha da necessidade de reinvenção. É nesse caminho. O Film Market, inclusive, esse ano trouxe uma polêmica bem atual, que é a inteligência artificial, né? Muito legal, é verdade. E todo mundo ficou empolvorosa, como assim, um festival de cinema? Não, mas é uma realidade que a gente não tem como escapar, né? Talvez ainda seja um assunto que ainda tem que amadurecer bastante de outras formas, de outras discussões. Esse ano foi abordado com uma pequena amostra só, mas uma amostra competitiva, né, Matheus? E esse que foi, na verdade, não foi exatamente o tema da IA, porque afinal tem que se discutir, né? Porque tá aí uma realidade inescapável. Claro. Mas é que já nessa primeira abordagem, né, Matheus, eles propuseram uma competição. E aí sim virou um debate, porque tem muita gente que acha que não devemos incentivar a produção de IA, porque fere uma série de direitos. De uma cadeia produtiva também, que acaba sendo podemos afetada, discutir, né? mas fazer uma competição, mas de qualquer maneira, essa competição, né, Matheus, trouxe a discussão à baila, né? Foi parar no Jornal Nacional, o Gramado Film Market, com essa questão. Assim, então, tá nesse lugar aí de provocação dessas reinvenções. O cinema é uma coisa que tá mudando o tempo inteiro, a gente sabe disso. Então, eu acho que o Gramado Film Market também entra com esse papel, assim, de discutir essas provocações, assim, e trazer a baila aí, assim. Bom, antes da gente continuar nosso papo, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Claro e da Corsã. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Bom, meninos, eu queria saber agora um pouquinho mais de bastidores do festival, que é pra gente explicar um pouquinho como acontece essa seleção de filmes, né? Sejam aqueles que vão para mostras competitivas. Então, na verdade, assim, o Matheus falou, já fui de júri popular, o Roger trouxe, já fui júri crítico, né? Ambos são integrantes da ACIRS, né? Da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. E também tem aqueles filmes que são a abertura oficial, o filme, a premiere, né, lá, o primeiro, esse ano, aliás, acho que ano passado também, não foram só filmes, né, teve a questão do lançamento de séries, né, que também é muito legal. É o terceiro ano que acontece Terceiro, isso. Então, tô atrasada aqui. Como que acontece essa seleção de quem vai fazer parte das mostras e quais serão os filmes? Porque uma coisa que eu achei interessante também esse ano que a gente comentou nos bastidores lá do evento, que era assim, o Festival de Cinema, ele tem a questão do ineditismo, né? O Festival de Cinema de Gramado. Então, os filmes não podem ser mostrados no Brasil antes do festival acontecer. E aí, eu lembro, acho que foi uma entrevista com o Santuário, que ele disse, o Último Azul agora, né? A gente conseguiu que eles esperassem. Então, assim, como que acontece essa escolha? E até um pouco de convencimento, assim, porque a mostra competitiva, creio eu, agora vocês me confirmem, né, que os seus diretores, enfim, vão inscrever. Mas e esses que são os concursos também, né? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas opções, dessas alternativas aí, desses cenários do festival. Eu vou deixar essa pro Roger começar, porque eu acho que ele já teve bem mais experiência do que eu aí em seleção e curadoria.
curadorias sempre tem que atentar uma série de quesitos que inclui, obviamente, a qualidade, né, do trabalho. Eu acho que toda curadoria tem que se pautar como principal elemento norte, né, a qualidade. Vamos escolher filmes que sejam bons, que tenham uma relevância. A partir daí, uma série de outras questões, eu acho que atravessam as escolhas, né? Nós temos que ter, hoje em dia, eu não tenho autorização para falar pela curadoria do Festival de Cinema de Gramado. Obviamente, são 3 curadores e que tem lá os seus critérios e seus métodos de seleção, mas eu suponho que eles levem em consideração essa questão que o Matheus bem pontuou, diversidade de regiões, né, de descentralização, buscar dar visibilidade para cinematografias que não são tão conhecidas ou sequer realmente têm uma produção consistente, regular. Claro que ela tem que atender, eu imagino, a questão também de os filmes têm que ser bons. Claro. Não adianta o que por si só já é um desafio, né? Porque bom para mim pode ser diferente para ti. E no caso de Gramado são 3 pessoas selecionando os filmes, já é bem né? subjetivo, né? E assim, temáticas, eu fico imaginando, por exemplo, eu me preocupo quando eu trabalho faço curadorias em seleção, normalmente com colegas, né, outras pessoas, a gente leva em consideração, ok, agora esse aqui é o universo e a gente gostou desses aqui, mas aqui nós temos, no caso de cinema, nós temos realizadoras mulheres aqui, Legal. Nós temos realizadores LGBTQI, APN+, nós temos indígenas, da mesma forma nós temos de outras regiões, e esses são fatores que têm determinado peso que varia de caso a caso. Mas então é um quebra-cabeça a ser feito. Imagina. Realmente é bem custoso, é trabalhoso, mas costuma ser, né, Matheus? Matheus também faz. Prazeroso, claro, muito. É muito bom. Claro, a gente lamenta, eu sei, o Marcos Santoro já fala isso sempre, não é segredo nenhum. A gente lamenta-se sempre que não se pode selecionar todos que se gostaria. Claro. Tem um limite da grade lá, que são 7, 8 filmes, no caso de Gramado, e é isso. Provavelmente eles teriam mais do que esses 7, 8 que estão selecionados que gostariam de exibir, mas E eu acho, Roger, que, não sei pra ti, mas eu, pelo menos, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu comecei a ter um olhar muito mais generoso com os filmes, com as seleções, porque às vezes é muito fácil a gente estar sentado ali como espectador e dizer, por que esse filme está selecionado? Ele não é bom. Mas como eu disse, bom é diferente, né? Pra mim é diferente de ti, é diferente do Roger. E esse quebra-cabeça que também o Roger mencionou, a gente não sabe quais são as peças que vão vir. Né? Uma curadoria, obviamente, tem o trabalho de prospectar filmes, etc. Né? Mas no frigir dos ovos, ele está trabalhando com o que chegou de inscrição desses filmes. Né? Exato. Então varia de safra para safra também. Às vezes a gente vai ter muitos filmes maravilhosos ali, interessantes para selecionar. Vai ter filmes de diferentes estados e tudo mais. Em outros anos, não. Em outros anos, infelizmente, às vezes a gente vai ter que pegar alguns filmes, não pelo critério necessariamente, às vezes, que são todos, né, de grande excelência e tudo mais. Então é muito subjetivo e a janela de exibição a gente sabe. Às vezes, eu, por exemplo, já participei de seleção que eram mais de 500 curtas para ser assistidas. Então eu queria chegar nesse lugar. E tinha que selecionar 12, 14, Imagina, é uma coisa insana. Vocês têm uma ideia de quando vocês fazem parte de júris, né? Quantos filmes vocês assistem para se preparar para o Festival de Gramado? Às vezes é isso, sim. Quando se faz júri de curtas-metragens, às vezes é esse número no ano que eu fui, superlativo. Quase 600. 600, já teve 800, gente. Já teve 800 inscritos. Eu não tinha noção desse número. É muito filme. Caramba! Aí, além de ser, claro, prazeroso, né, mas aí realmente é trabalhoso, talvez para além da conta, porque a gente é uma maratona, exige-se muito e não
não é a condição ideal de ver filmes, claro, né, emendando isso pode inclusive interferir no teu discernimento. Eu queria ter o ano inteiro pra ver essa cena. E às vezes a gente tem que fazer em 1 mês, 2 meses. Imagina. Exato. Claro. Mas essa é uma circunstância, né? Sim, tá posta. Esse ano todo, Gramado teve 1.500 inscritos. Meu Deus, Entre gente. tudo, né? Longas, curtas, documentários. Longas também são centenas, né, Matheus? Não é pouca, assim. Sim, se tu for pensar que cada filme é 1h30, 2 horas ali. Gente, imagina. A gente tá falando de muitas horas de dedicação e muitas horas de, assim, maratonar mesmo, né? E esses fora de competição, acho que a gente sabe todo ano, né, Roger, qual é o grande filme que está sendo esperado e tudo mais. E ele fica, eu acho que fora de competição justamente por causa disso, porque às vezes ele já vem com validação, às vezes de um prêmio em Cannes, de um prêmio em Berlim, e daí fica até meio deselegante tu colocar o filme que teve uma grande, né, um grande reconhecimento lá fora, para competir com outros que às vezes a gente nem sabe quais são esses filmes, né, direito ainda. Exato. Esse ano Gramado teve muitas descobertas, filmes que a gente ainda nem sabia direito o que eram, da onde que vinham, então esses ao concurso eles meio que já largam na frente, porque às vezes eles vêm com essa validação de fora. Então eles são ao concurso justamente por causa disso, né? E esses lançamentos de séries, eles passam 1 ou 2 episódios, o primeiro e o segundo, ou apenas um, lá no Festival de Cinema, tem se transformado, tem sido um grande atrativo de mídia e mesmo de público. E não apenas o Festival de Gramado, outros festivais no mundo inteiro, festivais como Cannes, festivais de primeira linha, internacional, Veneza, etc., eles têm feito também lançamentos de séries. E aqui no Brasil, a mesma coisa, os festivais acabam lançando essas séries no streaming e que antes havia uma certa discussão se deveria, né? Se o Festival de Cinema deveria dar guarida a esse tipo de produção, porque afinal vem concorrendo, tem essa questão, como a gente já falou, dos streamings, são plataformas que às vezes atuam de uma forma muito agressiva nesse mercado, etc. Mas eu acho que se privilegiou a ideia de que o público consome isso, é um caminho, efetivamente é um caminho para a produção audiovisual. Tem coisas incríveis sendo feitas nesse formato, então não dá para dar as costas. Eu acho que tem sido já bem aceita essa presença dos streamings nos festivais, especificamente em Gramado. Eu vou pegar esse gancho do Roger para fazer um outro questionamento. A gente já falou um pouco, mas eu queria um olhar um pouquinho mais aprofundado de vocês, porque a gente vem falando, né, o festival ele se atualiza, ele olha para alguns temas. Esse ano, né, a gente esse ano não, já há algum tempo a gente fala de streamings. Eu lembro que quando a gente conversou com a Giza, ela ainda disse, poxa, a gente foi muito questionado na coisa do Conexões de trazer a IA antes de regularizar os streams, enfim, assim, qual o momento de trazer isso, dar luz a esse tema. Tem a questão da diversidade, como o Roger trouxe, acho super importante, assim, da direção. Tem filmes dirigidos por mulheres, tem filmes dirigidos por grupos minoritários como um todo. Então, como é que vocês veem que o festival ele se adequa? Porque tu trouxe uma expressão que eu achei interessante, que é não dá para virar as costas para o streaming. Ele já está posto e isso gera mídia, público, cadeia produtiva, né? Economia, gera economia. Então se a gente for olhar, gente, são muitos assuntos que permeiam essa indústria criativa do audiovisual. A gente está falando de empregos também, a gente está falando de questões sensíveis para a sociedade como um todo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que vocês acham que o festival olha para isso, escolhendo esses temas, escolhendo essas pessoas, escolhendo esses filmes, escolhendo esses assuntos para debate? Como é que é posto isso para vocês, de não dar as costas para temas que são tão importantes, seja para a cadeia produtiva, seja para a sociedade? Eu acho que é um processo muito natural, assim, né? O Fernando Meirelles, quando ele foi homenageado em Gramado, ele disse uma frase que eu sempre gosto de lembrar, que ele diz, o festival acompanhou todas as fases do cinema nacional, né? E eu acho que quando a gente fala que acompanha fases do cinema nacional, a gente não deve se referir só a que tipo de discussão o cinema está trazendo, né, em termos de filmes propriamente disso, mas
discussões de mercado, né? E eu acho que Gramado não se furtou, assim, de abraçar essas questões. Eu acho que seria um erro tremendo ignorar essas questões, né? E o que eu fico muito feliz é que foram discussões e polêmicas que o festival foi incorporando e que não duraram muito no sentido, tipo assim, das pessoas problematizarem. Eu acho que o festival ajudou muito as pessoas a entenderem, assim, essa questão. Eu lembro que quando teve, por exemplo, O Matador, que foi o primeiro filme original da Netflix no Brasil, e que estreou na competição em Gramado, teve essa polêmica, né? Gramado vai estrear, né, um filme de streaming na competição, assim, sendo que o Bong Joon-ho lá em Cannes já tinha estreado um filme de streaming também. E eu lembro que só foi naquele ano e no outro ano, pronto, já não tinha mais essa discussão, até porque o audiovisual também, na minha opinião, ele se movimenta de forma muito rápida, né? Às vezes as políticas, né, a economia não se movimenta junto com ele, cíclicos, né? Mas o audiovisual, ele tá aí o tempo inteiro com novidades e o festival nunca fechou as portas para isso. Isso eu acho muito, muito interessante, assim, e também passa de novo pela parte da curadoria, assim. Na parte lá que eu falei agora do Matador, que foi o filme da Netflix, eu lembro que o Rubens Evaldo Filho, na época, foi um grande defensor da presença dele, assim, né? Ele não via problema nenhum nisso. E que bom que a gente está tendo esse tipo de olhar, assim, né? Que a gente tem essas pessoas na curadoria e na programação, né, da coordenação do Gramado Film Market, etc., que tem um perfil de olhar para isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um olhar inerente a quem é da produção audiovisual mesmo. E é como tu disse, o festival não se furtar disso, é matar no peito o assunto e dizer, não, precisamos Precisamos discutir isso, no mínimo. Como protagonistas do cinema, né, do audiovisual, precisamos botar isso na roda. O que é muito importante num estado que é muito engajado nessa questão de discussão de política audiovisual, né? Sim. Então eu acho que também o festival se furtar disso no Rio Grande do Sul, onde a gente discute tanto isso, seria um tiro no pé com a cadeia que é audiovisual do Rio Grande do Sul mesmo. Eu concordo plenamente. E só lembro que é uma questão que realmente é colocada cotidianamente, né, por quem está fazendo o festival, pela curadoria, se eles, né, eu imagino que fazem uma avaliação constante dos rumos tomados, das opções e das preferências, tanto do ponto de vista de programação, de curadoria e de ênfases de debate, e que, como eu disse, felizmente, nos últimos anos, eu acho que ficou claro para todo mundo que trabalha tanto na produção, como na criação e na parte artística do festival, de que sim, tem que se dar importância, relevo às questões que são prementes, candentes da indústria do audiovisual no Brasil e também da sociedade brasileira como um todo. O que está sendo discutido? Quer dizer, as cotas nas universidades discussão, isso tem que estar no festival, né? A presença de negros, pretos em cargos de decisão, por exemplo, no país, que, né, acesso ao estudo superior, etc. Isso é uma discussão do país e que tem que estar, de alguma maneira, refletida lá. E, como a gente sabe, há uma tensão permanente com o outro aspecto. Não vou dizer que tudo funciona harmonicamente. E é até bom que não seja harmonicamente, que tenha realmente essa fricção. Claro. Esse aspecto do turismo é forte, é um argumento forte. E a gente achava, né, quem gosta de cinema, mais cinéfilo, a gente achou que durante um tempo, já faz um bom tempo isso, mas sim, efetivamente, durante um tempo, o Festival de Gramado estava muito mais preocupado com o tapete vermelho, digamos assim, né, com as estrelas, às vezes estrelas recém-nascentes, assim, sem expressão. E que nem estavam nos filmes. E que nem estavam nos filmes, que iam a Gramado apenas para badalação, etc. E isso prejudicava o festival como um todo e a percepção dele. Mas, volto a dizer, eu acho que isso já está equacionado. E já está superado e apaziguado mesmo, inclusive por quem é mais ferrenho defensor desse outro aspecto mais de engajamento político-social ou artístico, cinematográfico, reconhece que precisa ter, no Festival de Gramado especificamente, precisa ter esse outro lado e está tudo bem, desde que isso não, obviamente, não abafe e não sobrepuja o festival enquanto um encontro potente de cinema e de discussão
e de filmes. Acho que é importante lembrar, né? Afinal de contas, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? Então, se tá sendo discutido, se tá posto na sociedade, tem que estar na cultura, tem que estar na arte. Pra gente encerrar, então, de forma breve, queria que vocês contassem pra nós um bastidor muito pessoal, mas que marcou a trajetória de vocês, a relação de vocês com o Festival de Cinema, pra gente fazer aí um fechamento da nossa pergunta inicial, que é como é a relação de vocês. Queria que vocês contassem um bastidor de algo que foi muito marcante nessa relação. Vai lá. Olha aí, eu quero bastidores, pérolas, vamos lá. Eu tenho uma relação muito pessoal, assim, com o Gramado, porque, enfim, eu acho que boa parte do que eu já fiz como jornalista até hoje eu devo a esse evento. Eu acho que por essa questão de eu ter começado, né, num concurso cultural, de um jornal, quando eu ainda era estudante. Então, Gramado faz parte da minha formação, assim, e eu sempre gostei de cinema, sempre, desde 2006, eu acho que eu vou escrevendo, meio que de forma amadora, depois, enfim, me profissionalizando na questão de escrever sobre cinema. Então, quando eu chego em Gramado e eu conheço de perto, lá em 2011, 2012, as pessoas que eu assisti, às vezes só no DVD, no VHS, pessoas que eu lia, como Rubens Evaldo Filho, e eu conhecia essas pessoas de perto, isso para mim foi um deslumbramento muito grande, assim. Foi uma coisa realmente muito, muito impressionante, assim, para mim. E mais do que isso, eu acho que entender Gramado através do olhar dessas pessoas. Eu lembro quando eu entrevistei a Marília Pêra, por exemplo, né? Quando eu comecei a fazer assessoria de imprensa lá em 2012, 2013, mais ou menos. Eu fui mega nervoso entrevistar a Marília Pêra. Né? Meu Deus do céu, quem sou eu para entrevistar a Marília Pêra, né? E daí eu pego ela no telefone super emocionada com aquela homenagem, dizendo que ela estava há anos esperando o convite para receber o troféu Oscarito, e ela começa a contar um monte de histórias dela no evento, e eu entender, então, realmente a mitologia de Gramado, que nem a gente estava falando aqui agora, né? A importância do Kikito, desse evento para a cidade e para o país, através da palavra dessas pessoas, né? Para mim foi uma coisa realmente transformadora, e é até hoje. Quando eu vejo a emoção das pessoas ganhando um Kikito, às vezes pessoas realmente de estados que precisa que a sua cinematografia seja vista, seja celebrada, essa emoção para mim nunca muda. Não dá para fingir costume. Não dá. Então para mim de bastidor é isso, assim. Legal. Eu sempre fico muito, muito orgulhoso, assim, de ver que o nosso estado tem um cinema, tem um festival de cinema que traz essa reverberação, assim. Para mim isso muito nunca legal. vai mudar. Roger. Eu também coleciono momentos incríveis, né? Durante nossa década, já dá para dizer, Sim. que eu acompanho o Festival de Gramado de perto. E momentos muito emocionantes, muito positivos, muito celebratórios, alguns momentos até meio tristes, assim, duros, momentos de embate, mas é difícil até ficar pensando um ou outro, mas eu me lembro muito recentemente, há uma coisa de 3 anos, eu acho, que durante no palco, na cerimônia de premiação, o Ailton Graça estava recebendo o Kikito por Mussum, o filme. Ele estava muito emocionado. Ele estava realmente... Ele estava com a Vera Holtz, que tinha ganho melhor atriz, e eu vi como estava passando mal, assim, até. Aí eu saí, fui aos bastidores, peguei uma água, servi uma água, voltei, e ele estava falando, né, emocionado. Dei a água pra ele tava assim, eu pensei que esse homem vai ter um troço. Não teve, felizmente. Esses perrengues valem um programa inteiro. Mas, nossa, assim, se a gente aí... Não, a gente tá preparando, inclusive, uma série especial mais ou menos nessa linha aí de perrengues pra contar. Eu imagino que sim. Gente, muitíssimo obrigado. A gente vai aí se despedindo do Festival de Cinema aos pouquinhos, né? Não é um corte abrupto depois de 10 dias intensos na Serra Gaúcha, mas é muito bom a gente fechar aí com chave de ouro, de poder trazer essas experiências, essas opiniões. Vida longa ao Festival de Cinema, né? Estaremos juntos ainda, certamente. Nos veremos em Gramado ainda por muitas outras edições. Muitíssimo obrigado. Nas próximas 53 edições. Exato. Eu não quero viver tudo isso, Roger. Também não. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, sempre tão importante para nós. Lembrando sempre, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no meu Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.